Olá, boa tarde. Eu sou a Érica Vitiello da Viva Bem Terapias e Cursos e nós estamos aqui hoje nessa transmissão ao vivo para elucidar uma série de perguntas que têm me chegado, de questões, de queixas sobre a ingratidão nos atendimentos terapêuticos. Realmente esse é um problema bastante sério, mas a gente vai falar dele agora e vocês vão entender o que vem acontecendo. Esse vídeo, na verdade, ele é motivado pelos meus alunos, né? Até porque, assim, para quem não sabe, eu dou muito curso também online, né? Pela internet, pessoas de todo o Brasil todo, de quase todos os estados, de outros países também, e óbvio que os presenciais. Então, muitas vezes, justamente por conta dessa distância, nem sempre a gente consegue uma comunicação tão efetiva, digamos assim, e aí os meus alunos vão me mandando, né, os e-mails, as mensagens, os WhatsApps, as redes sociais de modo geral. Então hoje eu reuni todo mundo, quem puder estar ao vivo aqui. Então tá aqui o pessoal do YouTube, o pessoal do Skype, o pessoal do grupo, né, de alunos, o pessoal de cada curso. Então a gente vai falar sobre isso, embora eu costume já falar isso durante as aulas, né, porque é sempre um tema muito importante, a gente sempre fala, tem um módulo que a gente fala só sobre gratidão e ingratidão, e hoje nós vamos falar especificamente nessa questão dos atendimentos. Então eu vou iniciar já falando, comentando sobre as perguntas que eu recebi de vocês. Eu fiz aqui um levantamento das perguntas, tem algumas perguntas assim que são muito chaves, né, que quase todos vocês fazem, e eu vou procurar responder então a todas elas. Lembrando que vocês podem fazer perguntas, aí deixa no comentário, o que não der tempo de responder ao vivo eu respondo depois, tá? Mas todas serão respondidas, tá bom? Então vamos lá. Eu quero iniciar falando, na verdade, assim, que a ingratidão, vocês podem ficar tranquilos, porque a ingratidão diante de um trabalho feito por cada um de vocês não tem nada a ver com vocês. A ingratidão, ela é uma característica de pessoas doentes, tá? A ingratidão é uma doença da alma e do coração. Então, não fiquem chateados. Vocês são terapeutas, vocês lidam com doenças da alma, inclusive. Então, é importante que vocês tenham também isso claro, que a ingratidão não é com você especificamente, mas é com a própria pessoa. Ela é que é incapaz de reconhecer que algo de bom foi feito por outra pessoa, tá? E a gente vai falar um pouquinho melhor disso enquanto eu respondo as perguntas que vocês me fizeram. Então vamos lá. A primeira pergunta que veio assim, bastante mesmo, tá dizendo assim: Érica, por que as pessoas não reconhecem o nosso trabalho, o trabalho de um terapeuta integrativo, vibracional ou holístico, e fazem questão de dizer que elas é que chegaram a uma cura sozinhas? Recai exatamente nisso, né? Naquilo que eu acabei de falar, e recai na questão do ego. O ego, obviamente, que ele é importante. Quem não tem ego não vive, tá? Aqui na Terra. Mas nós precisamos ter um ego treinado, educado, disciplinado, tá? Para que nós sejamos, então, pessoas melhores. E, inclusive, que sejamos gratas, tá? A gratidão, ela é uma característica de pessoas que já estão no estado mais avançado mesmo de evolução. Embora hoje muita gente utilize, né, a palavra gratidão, gratidão, gratidão o tempo todo, na verdade poucas pessoas são realmente gratas. A gratidão, ela é uma característica de elevação. E a gratidão a gente sente ela no coração, não é nem na boca e nem na mente, tá? Embora ela inicie e seja criada na mente, nós a sentimos realmente dentro do coração. E então, se você encontra uma pessoa que não tem isso, não fique chateada, né? Ao contrário, entenda que ela está doente, que ela precisa de ajuda, faça uma oração, faça uma vibração positiva por ela, né?
para que um dia então ela acorde, no sentido daquilo que a gente fala, acordar é dar vida ao coração, tá? Então, para que um dia ela possa acordar e ser realmente grata. Existem várias situações em que o nosso trabalho não é reconhecido, tá? Por exemplo, aqui, por que as pessoas abandonam as terapias apesar de verificarem, né, de saberem que elas estão fazendo efeito? Bom, isso também tem a ver com vários fatores e não só ingratidão, mas tem o fator financeiro, tem o fator tempo, tem o fator ego também, né? É o que eu falo, muita gente procura ajuda, mas a hora que ele melhora um pouco, ele acha que ele pode parar de fazer o tratamento. E aí ele some. Conclusão, daqui a um tempo isso volta mais forte, né? Volta mais doente, esse desequilíbrio vem mais avançado. E as que abandonam por ingratidão também. E aí, gente, assim, a gente não tem muito o que fazer. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, quando um paciente, um cliente abandona o curso, que ele deixa de vir e ele não dá motivo, ele simplesmente desaparece, eu acho delicado sim que nós enviemos uma mensagem, entremos em contato, até porque pode ter acontecido alguma coisa mais séria, e a gente de repente, se ele quiser, se ele permitir, nós podemos até nos colocar à disposição. Agora, se ele não responder, se ele responder que não quer, não tem problema, isso não faz parte desse processo dele ainda, ele não está pronto para isso. Porque todo tratamento integrativo, vibracional e holístico, ele requer sim que a pessoa esteja num grau de evolução que se adeque ao terapeuta e à terapia. Senão ele realmente não consegue. E se ele não fizer força, isso é, se ele não fizer aí um esforço bacana, né, para conseguir superar a própria limitação, ele realmente não vai, porque a vibração dele, que está mais baixa, não vai permitir, tá bom? Aí a outra pergunta. Por que eles dizem, porque eles não dizem quando há cura, que foi a gente, nós terapeutas, mas que foi eles? De novo, cai na mesma questão do ego, tá? São pessoas, gente, primeiro, que têm uma dificuldade muito grande em reconhecer o talento do outro ou reconhecer que um benefício que ele conseguiu foi através de outra pessoa. Então ele vai tentar negar isso, e a maneira que ele tem de negar é não contando que ele passou por uma terapia, ou o que é muito pior, muitas vezes ele diz que o terapeuta não é bom e que a terapia não funcionou. Mais uma vez, né, digo, reza por essa pessoa, vibraciona positivo e deixa, porque a gente sabe o que vai acontecer aí com essa vibração negativa dela para ela mesma. Ela vai acabar atraindo um outro desequilíbrio, uma outra desarmonia e uma outra doença. Isso é indiscutível, tá? Depois também uma outra questão é o seguinte: a pessoa às vezes tem uma baixa autoestima tão forte que ele precisa se autoafirmar dizendo que ele é quem conseguiu fazer alguma coisa sozinho, mas não foi. Mas assim, gente, o mais importante é que vocês saibam que vocês fizeram. E aí eu vou tocar também num ponto que eu toco em todas as aulas, que é a questão da excelência no trabalho, da qualidade do seu trabalho. Foquem em trabalhar, foquem em se aprofundar, foquem em ter experiência, foquem não em ser um bom terapeuta, mas em ser um excelente terapeuta. Seja o melhor terapeuta que você conhece, tá? Isso é muito importante porque, assim, um bom terapeuta vibracional, ele sabe quando o trabalho dele está surtindo efeito no cliente. Ele sabe onde, ele sabe o momento, ele sabe em que local exatamente, de que maneira. Às vezes isso ocorre durante a própria sessão, às vezes que pode ser presencial ou à distância, às vezes isso ocorre num outro momento, né, já que as energias vibracionais vão se realocando ali e até fazer o efeito. O terapeuta sente isso também, mas isso também só acontece com um terapeuta bem experiente. Por isso que eu falo da importância de focar na experiência e na qualificação, tá?
Eu vou contar aqui para vocês um exemplo de um caso que eu mesma atendi, que foi o seguinte, e é recente até, tem coisa de 2 meses. Eu fui contratada pelos familiares para atender um rapaz de 32 anos que estava numa cama de hospital com uma síndrome, um caso bastante grave, tá? E os médicos disseram o seguinte, se ele reagir aos medicamentos em até 48 horas, a gente acredita depois na eficiência de um tratamento mais adequado. Se não reagir, infelizmente, a medicina não tem mais o que fazer e aí nós não sabemos o que pode acontecer com ele. Então a família me chamou, contratou para aplicar reiki e eu fui. Bom, eu cheguei lá, gente, assim, ele com aquela carinha dele, de quem tá apavorado com tudo que tá acontecendo, mas que tá fazendo de conta que tá tudo bem, né? Ele precisa provar para ele que ele está bem. Ele precisa mostrar para ele que ele é capaz de sair dessa situação, dessa doença sozinho. Então, quando eu entrei e expliquei para ele o que era o reiki, que eu ia aplicar o reiki, e que aí ele deitou, ficou quietinho ali para eu aplicar, ele ficou meio assim. Bom, eu apliquei. Quando eu apliquei, gente, obviamente, né, a gente está falando de uma doença grave, ele estava totalmente desalinhado, totalmente, tá? Então eu sentia nas mãos formigamento, agulhamento, um calor, aquele calor que incomoda, excessivo, não aquele calor gostoso do reiki, depois gelava, depois dava aquele movimento, né, de subir e descer, deu de tudo mesmo ali. Bom, mas terminei, fiquei quase 2 horas com ele dormiu relaxadamente, eu vim embora, ele estava dormindo. Depois a família me ligou, muito feliz, me agradecendo muito, porque ele tinha tido uma reação que até os médicos tinham espantado, porque a imunidade dele subiu bastante. Nós que somos reikianos sabemos que isso acontece mesmo. Bom, aí lá fui eu na semana seguinte, na mesma semana, aliás, para a segunda sessão. Quando eu cheguei, ele me olhou, ah, é você? Eu falei, sou eu. Falei, tudo bem? Ele falou, melhorei sim. Ele falou, eu sou uma pessoa muito espiritualizada e fiz as minhas orações e eu melhorei. Eu falei, puxa, que bom, fico muito feliz por você, né? Fico muito feliz, inclusive, que você tenha essa força junto aos seus mestres superiores. Aí nós conversamos um pouco, tal, eu falei, posso iniciar a minha sessão? Ele falou, pode, mas ela não vai fazer muito efeito, mas tudo bem, a minha família te contratou, pode fazer. Então, novamente, eu iniciei, ele ainda estava muito desequilibrado, muito desalinhado, que é normal, né, durante um tratamento. Dormiu de novo bastante, não me viu ir embora. Depois a família dele me ligou, agradeceu de novo, a imunidade tinha subido ainda mais e ia ser possível dar sequência ao tratamento. Só que ele pediu para a família que ele não queria mais fazer o reiki, que aquilo não estava sendo bom para ele, que não estava, aliás, que não estava fazendo efeito nenhum, que a família estava jogando fora e que ele não queria mais. Ainda a família falou, olha, Eric, eu queria deixar claro que não é nada com você, ele até gostou muito de você, achou que você é uma pessoa muito bacana, muito atenciosa, mas que para ele não está fazendo efeito. Ele falou, então nesse momento nós vamos respeitar esse pedido dele. Eu falei, sem problema nenhum. E suspendi o tratamento. Agora é óbvio, gente, uma pessoa que é espiritualizada, ela não vai chegar dizendo para outra pessoa que fez um tratamento com ele, independente da linha que segue, até porque o reiki não é um tratamento espiritual, embora ele também atue no espírito, né? A gente sabe disso, mas ele é um tratamento médico, né? Ele da área médica, aliás. Então é óbvio que quando ele faz essa afirmação de que eu me curei, de que eu estou me curando, ele está mostrando o quê? De que ele está desesperado e que ele não quer aceitar que outras pessoas recebam o mérito pela cura dele. Bom, o que aconteceu? 20 dias depois a família me ligou, né? Nesse meio tempo ele tinha tido alta, a família me ligou, ele teve uma recaída bastante séria e pediu para que eu fosse novamente. Porque o caso agora era ainda mais grave, né? Quando eu cheguei no hospital, realmente a situação dele tinha se agravado bastante. Fiquei lá aplicando reiki. Aí eu fui todos os dias, tá?
subiu a imunidade dele, mas assim, os médicos já deixaram bem claro que se a imunidade dele cair de novo, não vai ter muito o que fazer. Então ele falou pra mim assim, olha, eu só vou deixar que você continue porque a minha família faz questão de achar que tá fazendo alguma coisa nesse sentido, mas eu não acredito, tá bom? Falei, tudo bem, não tem problema, tá? E aí eu segui com mais 10 sessões junto a ele e ele melhorou bastante, ele tinha perdido um pouco dos movimentos da perna, né, de andar, recuperou esses movimentos e aí de novo pediu para que fosse suspenso. Mas aí a família contratou à distância, eu continuo mandando, enviando o reiki para ele, mas ele não quer saber de admitir que tem um trabalho vibracional que o está auxiliando muito na sua melhora, tá? Óbvio que isso faz parte o quê? De uma deficiência dele, tá, gente? Bom, seguindo. Isso aqui, gente, é uma chave que também vocês vão levar para o resto da vida. A questão do tratamento gratuito. Por que muita gente não valoriza e por que muita gente desiste, abandona o tratamento gratuito? E aqui eu vou falar do tratamento gratuito das várias maneiras, porque o tratamento gratuito ele pode ter sido pedido pelo cliente, às vezes ele não tem condição de pagar, então ele chega, ele pede o tratamento. Muitos terapeutas não atendem gratuitamente, em hipótese alguma. Outros terapeutas fazem uma avaliação e depois dizem se vão atender ou não. Alguns terapeutas atendem. E no caso de alunos que estão começando, né, a treinar as terapias, eu sempre indico que não cobrem realmente, que façam gratuitamente, e aí façam com a família, com os amigos, depois de um certo período, né, quando já está formado, aí pode colocar ali, né, na sua rede social, solicitando voluntários, e a gente sabe que a maioria dos voluntários desiste. E por que isso acontece? De novo, porque não há uma valorização, obviamente, do trabalho gratuito. Por isso que cobrar é importante. Mas às vezes a gente dá. Eu, por exemplo, às vezes dou de presente um curso para alguém que eu sei que gosta, ou um tratamento. E via de regra, gente, essas pessoas não levam à frente, tá? E aí volta naquela questão daquilo que eu falo. São ainda, tá, processos evolutivos diferentes. A gente não vai falar nisso em questão de melhor ou pior que seja essa pessoa. Só são frequências que não estão niveladas, certo? Para fazer um tratamento vibracional, a pessoa tem que estar sim no nível vibracional elevado, senão ela não segura a onda, digamos assim. Ela não consegue, porque um tratamento vibracional de qualidade, ele mexe com o quê? Com tudo que é nosso. Com átomo, molécula, célula, fótons, não é isso? Portanto, mexe com a gente inteiro, tá? Por inteiro. E aí muita gente se sente desconfortável e às vezes não sabe nem o que é, tá? Mas quando associa com a terapia, acaba desistindo. E aí desiste por vários motivos. Algumas, como eu falei, porque não estão preparadas diretamente no processo vibracional, não estão equiparadas, não estão evoluídas para isso. Outras, porque assim, elas começam a se sentir mal, tá? Não que a terapia cause mal, mas é aquilo que eu costumo dizer. Se você está intoxicado, a gente usa muito o termo intoxicado nas terapias vibracionais. Se você está intoxicado e você vai começar a receber uma nova energia pura, essa energia que está intoxicada precisa sair para a pura entrar, certo? E isso pode causar algum desequilíbrio que vai desde insônia, enjoo, alguma irritabilidade. As pessoas que são depressivas ou com tendência à depressão, às vezes podem ter aí alguma piora nessa depressão ou um quadro depressivo, faz parte, né? Porque está o quê? Movimentando essa energia que já mora nessa pessoa há muito tempo, ela já instalou residência. Tá cômoda para essa energia intoxicada ficar ali. Então é óbvio que a hora que a gente começa a querer tirá-la, ela reage, ela fala, opa, não posso perder minha casa, né? Não posso perder a minha moradia, não posso perder essa pessoa que eu tô atormentando há tanto tempo. Então ela vai atormentar um pouquinho mais, mas ela vai sair se a pessoa persiste, tá?
existe também assim, algumas pessoas começam a se dar conta delas mesmas, né? A terapia vibracional faz isso, nos coloca muito de frente conosco. E algumas pessoas começam a se sentir envergonhadas, elas sentem vergonha de perceber que alguém sabe aquilo que está acontecendo com elas, então elas acabam também desistindo, infelizmente, tá? Aí alguém pergunta assim, se eu cobrar depois, ela vai valorizar? Se ela quiser continuar com a terapia, sim, ela valoriza mais, com certeza, tá? Mas assim, pensa bem, deixa que a pessoa se prontifique ao pagamento, tá? A outra pergunta, do tratamento gratuito. Érica, se a pessoa desiste e depois, por algum motivo, ela me dá alguma desculpa, alguma justificativa e quer voltar, eu devo aceitar? Aí fica muito a critério de cada um, tá, gente? Particularmente, pela experiência que eu tenho, eu digo pra você que não, porque ela vai parar de novo. Ela vai abandonar de novo, tá? Porque ela tá evoluindo, mas ela não evoluiu, tá? Porque a hora que ela evoluir, ela mesma chega e diz assim, olha, eu quero fazer agora o tratamento com você mesmo, eu quero fazer o tratamento completo, quanto é? Tá? Essa pessoa que desiste, normalmente ela tem uma tendência a desistir de outras coisas na vida dela também, e se ela continua com vocês, vocês vão percebendo isso durante as sessões, ela vai contando pra você, né? E aí você vai ver que é uma pessoa que está sempre desistindo das coisas, por menos que ela queira admitir, mas ela começa a perceber, até porque durante um tratamento a gente vai pontuando, né? Isso. Então ela vai falando, e aí ela desiste de novo, tá? Então, gente, a questão da ingratidão, não sintam que é pessoal contra vocês, muito pelo contrário, tá? É uma deficiência dessa pessoa ainda, tá? Então, tratem com carinho, não desrespeitem essa pessoa, pelo contrário, ela precisa desse exemplo de respeito, ela precisa desse exemplo de que você está ali, né, se prontificando a continuar com ela, desde que ela queira, desde que ela faça por merecer, tá bom? Eu não vou me estender muito, eu respondi aqui rapidamente as perguntas que eu tinha, eu vi que tá cheio de perguntas aqui nas telas, tô com 4 telas abertas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou responder depois para vocês, e se for o caso a gente faz uma outra live, num outro momento, respondendo as outras, tá bom? Gente, gratidão por hoje, gratidão de novo pela presença de vocês. Alunos, muito obrigada pela participação, pelo empenho nos nossos cursos. Divulguem o nosso trabalho e divulguem o trabalho de vocês, tá bom? Até a próxima.